Simão Bolívar é um daqueles nomes que atravessam séculos e continuam ecoando até hoje. Mas quem foi, de verdade, esse homem que ficou conhecido como o Libertador? O que levou um jovem rico, nascido numa família poderosa, a abandonar todo o conforto e dedicar a vida inteira a guerras, sacrifícios e sonhos quase impossíveis? A história de Simão Bolívar não é apenas sobre batalhas e vitórias, mas sobre ambição, frustração, idealismo e o preço altíssimo que se paga por tentar mudar o mundo. Imagine nascer cercado de privilégios, herdar uma fortuna imensa, terras e influência, e ainda assim sentir que tudo isso não é o suficiente. Foi exatamente assim que começou a jornada de Simão Bolívar. Ele nasceu em Caracas, no final do século XVIII, numa das famílias mais ricas e respeitadas da colônia. Desde cedo, teve acesso a uma educação que pouquíssimos tinham na época. Aprendeu línguas, leu os grandes filósofos, estudou ideias sobre liberdade, justiça e poder. Mas a vida também lhe trouxe perdas profundas. Ainda na infância, ele ficou órfão muito jovem, e essas ausências moldaram seu caráter, tornando-o mais independente, mais inquieto e talvez um pouco mais desconfiado do mundo. Ainda jovem, Bolívar fez uma longa viagem para a Europa, e foi ali que sua visão de mundo mudou para sempre. Ele viu de perto impérios, reis, revoluções e povos se levantando contra poderes antigos. Entrou em contato direto com as ideias iluministas, que defendiam que os povos deveriam governar a si mesmos. Mais do que isso, ele percebeu de forma muito clara que a América, sua terra natal, via submetida a decisões tomadas do outro lado do oceano, por pessoas que nunca tinham pisado lá. Essa percepção plantou nele um sentimento que nunca mais o abandonaria: a necessidade urgente de libertar sua terra do domínio estrangeiro. Existe um momento simbólico em sua vida que muitos historiadores apontam como o nascimento do Libertador. Em uma colina na Itália, em Roma, Bolívar teria feito um juramento solene de que não descansaria enquanto sua pátria não fosse livre. Se isso aconteceu exatamente assim ou não, é um detalhe. O que importa é que esse episódio representa perfeitamente o que veio a seguir. A partir daquele ponto, a vida dele deixou de ser apenas sua. Ele se transformou em um homem movido por um ideal. Quando retornou à América, encontrou um continente em ebulição, um território marcado por desigualdade, exploração e uma revolta que estava prestes a explodir. As elites locais estavam insatisfeitas com os altos impostos e com a falta de autonomia política, enquanto a maioria da população, formada por indígenas, negros escravizados e mestiços, vivia sem voz e sem direitos. O clima era de tensão máxima, e Bolívar viu ali a oportunidade perfeita para agir. As primeiras tentativas de libertação foram um desastre. Foram caóticas, desorganizadas. Ele sofreu derrotas humilhantes, foi traído por aliados e teve que recomeçar do zero mais de uma vez. Muitos teriam desistido nesse ponto, mas ele não. Cada queda parecia fortalecer ainda mais a sua convicção. Ele escrevia cartas inflamadas, discursava com paixão, buscava apoio financeiro e tentava convencer grupos diferentes de que a liberdade valia qualquer risco. Aos poucos, Bolívar se transformou em um líder militar formidável. Ele não era apenas um grande estrategista, mas alguém capaz de inspirar pessoas comuns a enfrentarem exércitos muito mais preparados e poderosos. Suas campanhas militares entraram para a história não apenas pela ousadia, mas pela dificuldade quase sobre-humana. Ele liderou seus homens na travessia de cordilheiras congeladas, selvas impenetráveis e rios caudalosos em condições extremas. Seus soldados marchavam descalços, famintos, enfrentando o frio, o calor e doenças tropicais. E mesmo assim, eles avançavam. Avançavam porque acreditavam no homem que os liderava e na promessa de um futuro livre. Foi assim que Bolívar participou diretamente da libertação de territórios imensos. Regiões que hoje conhecemos como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia foram, em algum momento, palco de suas campanhas vitoriosas. Não foi um processo rápido, nem simples. Foram anos e anos de conflitos sangrentos, alianças frágeis e reviravoltas constantes no cenário político. Mas Bolívar não lutava apenas para expulsar os espanhóis. Seu sonho era muito maior, muito mais ambicioso. Ele queria unir todos os povos recém-libertos em uma única e grande nação sul-americana, uma pátria forte, próspera e capaz de se proteger de futuras ameaças externas. Esse ideal ficou conhecido como o Projeto da Gran Colômbia. Para ele, a divisão em pequenos países enfraqueceria tudo o que havia sido conquistado com tanto sangue e sacrifício. E é exatamente aqui que a história se torna ainda mais complexa e trágica. Depois das vitórias militares, vieram os desafios do poder, e governar se provou muito mais difícil do que libertar. Os mesmos homens que lutaram juntos nos campos de batalha começaram a discordar sobre o futuro. Interesses regionais, disputas pessoais e ambições políticas minaram um grande sonho de unidade. De herói incontestável,
Bolívar passou a ser alvo de críticas ferozes. Alguns o acusavam de ser autoritário, de querer se tornar um novo imperador. Outros simplesmente não aceitavam sua liderança. Ele próprio parecia um homem dividido. Ao mesmo tempo em que defendia a liberdade e a república, acreditava que os povos recém-libertos precisavam de uma liderança forte, quase ditatorial, para não mergulhar no caos e na anarquia. Essa contradição o acompanhou até o fim da vida. Ele assumiu cargos de liderança, tentou impor a ordem, escreveu constituições e fez discursos apaixonados, alertando sobre os perigos da fragmentação. Mas era tarde demais. Com o passar do tempo, o desgaste físico e emocional se tornou evidente. O libertador estava cansado, doente e desiludido. Seus sonhos estavam se desfazendo diante de seus olhos. A grande nação que ele imaginou nunca se concretizou. Em vez disso, surgiram vários países independentes, muitas vezes em conflito uns com os outros. Simão Bolívar terminou seus dias praticamente sozinho, doente e amargurado. Morreu longe do poder, sem riqueza, e com a profunda sensação de que havia sido traído por aqueles a quem libertou. Há uma frase famosa atribuída a ele, que resume bem esse sentimento. Ele teria dito que quem serve a uma revolução, ara no mar, uma imagem poderosa para expressar a sensação de um esforço gigantesco e completamente em vão. Mas será que foi mesmo em vão? Hoje Simão Bolívar é lembrado como um dos maiores personagens da história da América. Seu nome está em cidades, moedas, praças e até mesmo em um país. Ele se tornou um símbolo universal de liberdade e resistência contra a opressão. Ao mesmo tempo, sua figura continua sendo debatida. Alguns o veem como um visionário incompreendido, outros como um idealista que sonhou alto demais para o seu tempo. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Na sua opinião, Bolívar foi um herói ou um idealista trágico que não conseguiu lidar com a realidade do poder? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O fato é que sua história nos mostra como a liberdade não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida, cheio de desafios. Derrubar um poder antigo é uma coisa. Construir algo novo, justo e duradouro no lugar é outra, muito mais difícil. Bolívar viveu essa transição de forma intensa e pagou um preço altíssimo por isso. Ele abriu mão de família, conforto, fortuna e até da própria saúde por um ideal. Foi amado e odiado, exaltado e criticado, seguido e abandonado. Poucos personagens históricos viveram tantas contradições em uma única vida. Simão Bolívar não foi um homem perfeito. E talvez seja exatamente isso que o torna tão humano e tão fascinante. Ele errou, insistiu, mudou de ideia, se frustrou, mas nunca, jamais, deixou de acreditar que sua terra merecia decidir o próprio destino. No nosso próximo vídeo, vamos conhecer outro personagem histórico, que também desafiou impérios, enfrentou traições e mudou o rumo de uma nação de forma completamente inesperada. Uma história que vai te surpreender tanto quanto a de Bolívar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nada. Assim você continua acompanhando com a gente essas histórias incríveis que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.